traz o meu preço de custo calculado para cá, não é? E ele projeta a minha marcação, né, baseado no meu preço de venda atual. Ou seja, nesse momento não existe nenhuma interferência no preço de venda, não é? Quando eu escolho o último ou o calculado, ele simplesmente ele passa a utilizar aquele preço de custo do sistema e automaticamente ele me projeta a minha marcação, né? Agora, quando é que eu vou mexer no meu preço de venda? Quando eu clicar nesse botão. Aí ele vai pegar o meu preço de custo mais a marcação que eu trabalho, no caso do custo calculado seria essa, do custo último seria essa e do custo médio seria essa. Então, ao escolher o calculado, eu tenho que ter informado aqui a minha marcação para o custo calculado. Tá? Se eu não informar, ele não vai alterar meu preço de venda, vai manter o atual, não vai acontecer nada. Ou, se eu trabalhar também com um custo zerado, o resultado é não mexer no meu preço de venda. Para eu ter efetivamente um recálculo do meu preço de venda, considerando esses custos, né, ele tem que ter valor no custo escolhido e no percentual de marcação, né? Então, vamos demonstrar. Eu vou escolher aqui o custo calculado e vou atribuir aqui, né, 30% de marcação para esse produto. Tá? Agora, ele recalculou o meu custo. Tá lá, o meu preço de venda foi recalculado baseado nesse percentual de marcação. Tá? Então, R$ 8,05 mais 30%, o resultado R$ 10,47. Tá? Automaticamente, ele me calcula o meu lucro, né, nessas condições, que é esse preço e esse custo. Aí esse lucro se repete aqui. E se eu tendo os custos aqui, eu vou ter também os respectivos lucros em cada caso, né? Mas o meu preço está sendo formado por esse sistema aqui, não é? E ele recalcula também a minha marcação. Essa diferença dos 30,06 é arredondamento, isso não tem jeito, tá? Mas o que importa é que o percentual de marcação arbitrado, ele não vai ser alterado, porque a gente tem um percentual de marcação arbitrado e um percentual de marcação calculado. Diferente do que nós tínhamos no sistema Salmat, era um campo só. Então o cliente ele tem um percentual que ele arbitra e um que é resultado do cálculo inverso, ou seja, partindo desse preço e partindo desse custo, qual é a marcação que eu tenho? Então aqui eu estou calculando a minha marcação a partir da venda, né? Aí, por arredondamento, ele me gera uma divergência aqui. Não tem problema nenhum, porque agora a gente tem campos diferenciados para isso. Tá? Beleza. Para finalizar, nós temos aqui esses campos da marcação ideal e do gatilho. A ideia desses campos, tá, é oferecer, principalmente quando a gente tem que considerar as situações a gente for trabalhar por majoração de preço por grupo ou a majoração de preço automática. Né? Muitas das vezes, essa majoração ela vai ser indesejável, né? Porque normalmente, quando é que se dá essa majoração? Quando você tem uma mudança no meu preço de custo, não é? Esse preço de custo, baseado naquela minha marcação, pode resultar num novo preço de venda. Né? O que eu posso entender? Que pequenas variações no meu preço de custo não devem incorrer automaticamente na alteração do meu preço de venda. Porque alterar o preço de venda para o usuário representa um custo. Muitas das vezes ele tem o custo de etiquetação do espaço, do estoque do produto, né, das tabelas, ou até mesmo um custo para o consumidor, né, que tende a estranhar quando ocorrem muitas variações de preço. Então, normalmente o usuário, não são todos, mas alguns, gostam de que as variações de preço elas atendam a certos critérios. Esses critérios eles podem ser estabelecidos considerando esses parâmetros aqui, o markup ideal e o gatilho de variação. A ideia desses parâmetros
é que, além da marcação que a gente está arbitrando, eu posso ter uma marcação ideal, né? Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que o meu markup está em 30%, o meu gatilho seja 10%. Significa dizer que, enquanto a minha marcação ela tiver entre 27 e 33, que é 10% de 30, é 3%. Então, mais ou menos 3%, de 27% a 33%. Então, enquanto a minha marcação resultante estiver dentro da faixa de 27 a 33, eu não vou mexer no meu preço de venda, eu mexo na minha marcação. Assim, o lojista ele tende a assimilar essa pequena variação. Quando essa variação ela sai dessa margem, aí o preço de venda é majorado e a marcação é restaurada de acordo com a marcação estabelecida, também de acordo com o custo estabelecido. Que a gente tem marcação por custo calculado, marcação pelo custo útil, marcação pelo custo médio, né? Outra questão que talvez esteja sendo observada é aonde estão as tabelas de preços, né? É importante entender que, no conceito atual, as tabelas de preço não vão ficar mais internas ao cadastro do produto. Elas são formadas por função. Nós vamos ter uma função onde o usuário vai determinar que grupos e que produto possuem quais tabelas de preço. Então, diferente do que era antes, isso não é feito mais dentro do cadastro de preços. Bom, eu acho que é isso, tá? Essa questão do markup do gatilho, os parâmetros estão aqui, mas ainda não estão ativos, né? Ou seja, mas quando eles estiverem ativos, eles vão atuar sobre essa formação aqui. Eles não estão ativos ainda porque eu preciso implementar de que forma nós vamos trabalhar com os parâmetros, aqueles famosos parâmetros do sistema, né? E eu ainda estou em dúvida como isso vai ser implementado, tá? Qual o tipo de arquivo que isso vai armazenado, mas eu já digo o seguinte, não vai ser mais uma tela que concentra todos os parâmetros como era antes. Cada tela vai ter os seus parâmetros particulares. Então, nós vamos ter aqui agora, na tela do cadastro, essas opções aqui. Configurações, log e o dicionário que a gente já conhece, que é o dicionário de configurações dos dados. Tá? Então, quando eu clicar aqui na tela de configurações, vai me dar acesso aos parâmetros do cadastro de produto. Quando eu clicar no log, vai me dar acesso ao log de ocorrências do cadastro de produto. Inclusões, alterações, exclusões, tudo o que aconteceu, toda alteração que foi feita, data, quem fez e quem não fez. Então, esses botões dão acesso a essas funções. As demais funções, como formação de preços, tabelas de preços, também vão ser funções que vão existir aqui. Nós vamos incluindo elas aqui, tá? E vai dar acesso também a elas aqui. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, né? E eu espero também que vocês gostem e me passem o retorno, se entenderam, se não entenderam, se isso é ou não é aquilo que a gente está esperando. Então, até a próxima.